bastante conhecido pelos biólogos, em virtude do seu alto poder de regeneração. A planária. Esse animal possui o sistema digestivo composto pela boca, faringe e intestino. A distribuição dos alimentos por todo o corpo é realizada graças à ramificação do seu intestino, sendo os restos alimentares eliminados por um sistema especializado em excretar água e resíduos. Seu sistema reprodutor consta de ovários e testículos, de vez que esses animais são monóicos. Nota-se perfeitamente na planaria, um cordão nervoso espalhado por todo o corpo, ligado a 2 gânglios cerebrais. Embora isso não represente um cérebro em sua plenitude, podemos entendê-lo como um cérebro em potencial, visto aí se concentrar grande quantidade de células nervosas, caracterizando um processo de cefalização. Graças a isso, a planaria percebe as correntes de água, os estímulos químicos e mecânicos e as variações de intensidade luminosa. Tal cefalização iniciada nessa espécie, atinge o grau máximo no homem, onde o cérebro possui a capacidade de coordenar as atividades orgânicas. Nesse período de aprendizagem, a aventura do princípio inteligente dá um grande avanço, pois hoje está cientificamente provado que a planaria tem a capacidade de aprender e memorizar experiências, passadas através de condicionamentos. O início da cefalização é, sem dúvidas, um passo decisivo na evolução, pois o princípio inteligente manifestará a sua inteligência de maneira mais ágil, proporcional à perfeição do cérebro e ao grau de experiências vividas. Em se tratando de efeitos inteligentes, o cérebro está para o espírito como as asas estão para o voo, pois mesmo que o espírito tenha adquirido bastante experiência, sem um cérebro aperfeiçoado para suas manifestações na matéria condensada, ele não poderá atuar ou fazer-se entender. Da mesma forma que cortando-se as asas de um pássaro ele não voará, embora sua vontade seja esta. O cérebro funciona como tradutor e executor das mensagens do espírito. Se esse tradutor for mudo, nenhuma mensagem será executada pelo corpo, a não ser aquelas que ele já adquiriu por automatismo, tais como alimentação, respiração, excreção, etc. Daí a grande importância desse início de moldagem de um cérebro que possibilitará ao princípio inteligente comunicações cada vez mais aperfeiçoadas com o meio externo e com as demais espécies. O princípio inteligente, antes associado à matéria por forte instinto de conservação, inaugura a era da inteligência exteriorizada, embora em parcelas mínimas, a volumar-se gradativamente, à proporção que ele disponha de cérebros mais aperfeiçoados. Isso ocorre porque a inteligência não é um atributo do cérebro, mas do espírito. É generalizado o conhecimento de que entre os humanos seus cérebros se assemelham, a não ser em casos patológicos, mas a inteligência não. Se a inteligência estivesse situada em alguma porção do cérebro, ou fosse manifestação do conjunto cerebral como um todo, os alunos de uma mesma classe, que se empenhassem com a mesma vontade de aprender, teriam a mesma capacidade de resolver problemas sobre aquela disciplina. Acontece que existem as aptidões, as intuições, a mediocridade, a genialidade e outras variantes que interferem na aprendizagem de cada indivíduo. A carga de experiências e valores que cada um traz ao encarnar, fruto de suas vivências passadas, traduz-se em adaptação ou inabilidade, diante de novas lições ou recapitulações de outras não aprendidas. Se admitirmos que a inteligência tem sua gênese nos arranjos de neurônios, deveríamos eximir de culpas os homicidas, os desonestos, os caluniadores e reescrever a história da humanidade, desta vez igualando Jesus a Átila e Francisco de Assis a Hitler, pois suas manifestações teriam sido apenas produto de suas intimidades cerebrais, que se desenvolveram à revelia destes, ou seja, exteriorizaram-se por um capricho da natureza, que utilizou o acaso para imprimir o caráter hostil dos belicosos e angélico dos pacíficos.
conseguindo certa mobilidade e com o instinto já solidificado. Faltava entre tantos outros desafios, a urgência de conquistar a terra firme. Era necessário desbravar o mundo, possuí-lo, dominá-lo. Apressaram-se os técnicos espirituais em modificações adaptativas no corpo astral dos seres das diferentes espécies, para que o oxigênio usado na respiração não mais fosse o dissolvido na água, mas o do azul atmosférico. Prepara-se o princípio inteligente para mais essa proeza. Modelar é a palavra de ordem. Mas, como para modelar é necessário ter em mente o molde a ser materializado, e não havendo ainda o princípio inteligente passado pelo estágio planejado pelos técnicos siderais, este não poderia auxiliar com a sua força mental, forçando na matéria plástica a forma almejada. Todavia não se acomoda. Detendo em si o instinto, a ânsia de crescimento, a inteligência embrionária e a destinação luminosa, colabora no êxito da modelagem com uma espécie de certeza íntima de quem parte da obscuridade limitante para a luminescência triunfante. De regresso à Terra, já de corpo astral modificado, intensifica-se o exercício de afirmação das novas estruturas, em perseguição ao objetivo de plasmar um instrumento que permita ampliar a manifestação da inteligência sobre o planeta. Todavia, era apenas o início da grande batalha. Muitas dores ainda despontariam no horizonte evolutivo do orbe, não a dor kármica. A dor impulso, ordem, dinamismo, evolução. A dor como mestra da modelagem perispiritual. A dor que desatina sem doer, como lembrou Camões. Capítulo 23. Os nemateumintos. A partir do conjunto cérebro-sistema nervoso, a inteligência manifesta-se mais intensamente, dando mostras da estreita relação existente entre o princípio inteligente e o seu tradutor na matéria densa. Nos nemateumintos o corpo aprimora-se um pouco mais, apresentando um tubo digestivo completo com boca e ânus, permitindo que o alimento seja trabalhado, aproveitado e excretado em seus resíduos, por uma parte específica do corpo. Esses animais habitavam, e habitam ainda hoje, a água e a terra, permitindo que suas formas abriguem princípios inteligentes em seus inícios de caminhada. Possuindo musculatura longitudinal e um anel nervoso que circunda a faringe, estendendo suas ramificações para frente e para trás, conquistaram toda a terra em invasão de consequências previsíveis e vitória esperada. Aportou enfim o princípio inteligente em terra firme, após milhões de anos e incontáveis manobras sob a égide da didática recapitulativa. A fim de que nosso estudo não se torne monótono, citaremos somente as modificações que se adicionaram nas espécies e que são sinais demonstrativos da evolução. Os equinodermas. Nesses animais o princípio inteligente esforça-se na elaboração de estruturas esqueléticas. Na estrela do mar, nota-se a presença de 5 dentes calcários, sendo estes fortes e afiados, servindo para triturar os alimentos. Esse estágio parece ser o treinamento da condensação de estruturas resistentes que serviriam no futuro para proteção e sustentação. Os moluscos. Nos moluscos surgem os nefrídeos, embriões dos futuros rins, e a presença da respiração pulmonar. No sistema circulatório observa-se um coração dorsal que impulsiona o sangue para todo o corpo. Os anelídeos. Apresenta-se entre eles um novo tipo de respiração, através da pele. Nota-se também a existência de um sistema circulatório fechado. Um exemplo típico de anelídeos é a minhoca, habitante subcrosta, onde ara o solo permitindo o ingresso de oxigênio para as raízes das plantas. Os artrópodes. Em seu caminho, já com milhões de anos em constante treinamento, vamos encontrar o princípio inteligente locomovendo-se sobre patas articuladas, formadas por juntas ou articulações móveis. As novas formas que agora se movimentam são as aranhas, os crustáceos, os insetos e os escorpiões. O corpo desses animais já apresenta certa rigidez,
devido a um exoesqueleto de quitina. Os apêndices são utilizados na locomoção, captura de alimentos, trituração, limpeza do corpo, recepção de estímulos e demais funções relacionadas com a atividade do meio. O sistema circulatório do lagostim, que é um crustáceo, JA transporta alimentos, oxigênio e gás carbônico por todo o corpo. É formado por um coração, de onde partem vasos que encaminham o sangue para todos os órgãos. Pouco a pouco os órgãos e aparelhos são delineados, em obediência ao crescente aperfeiçoamento. Isso demonstra a atuação de uma inteligência que supervisiona a criação em todos os seus estágios, encaminhando-a para a conquista maior do livre-arbítrio. Os coroados. Nos cordados existe o preparo para a modelagem de uma coluna vertebral e, finalmente, ensaios para o ingresso entre os vertebrados. Nestes, o tecido altamente delicado do cérebro e da coluna é protegido por estruturas ósseas, ao mesmo tempo que o corpo adquire sustentação, permitindo-se maior resistência e posterior posição ereta. Os primeiros vertebrados foram os peixes, cuja respiração se faz através de brânquias retirando o oxigênio que se encontra dissolvido na água. Seguiram-lhes os passos na evolução os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os tecidos de um vertebrado adulto surgem a partir do ectoderme, mesoderme e endoderme. Da ectoderme originam-se a pele, o sistema nervoso e a hipófise. Da mesoderme diferenciam-se o esqueleto, os músculos, o aparelho urogenital, as membranas que revestem internamente os vasos sanguíneos e o coração, assim como a segunda camada da pele. Da endoderme estruturam-se o aparelho respiratório e digestivo. Há mais de 1 milhão de anos atrás, quando os primatas habitavam a Terra como o último produto da evolução, eis que uma raça de antropóides se diferencia das demais adquirindo forma humanoide e mudanças de hábitos. Queremos aqui ressaltar que o homem não surgiu do macaco, na interpretação que muitos atribuem a esse fato. O que houve na realidade é que uma certa raça de antropóides que apresentava características mais favoráveis a uma humanização, foi auxiliada por entidades espirituais de conhecimentos muito superiores, que introduziram na forma perispiritual e no código genético, significativas modificações, induzindo-a por ocasião do seu retorno à matéria, a uma transformação física. A prova de que tanto o homem como o macaco partiram de um ponto comum é o parentesco ainda existente em seus tipos sanguíneos, pois sabemos que o sangue dos macacos antropóides assemelha-se ao do homem quanto aos grupos. A partir dessas mudanças nos antropóides, tivemos os primeiros homens ainda bestializados, em virtude do arquivo de conhecimentos ser ainda muito restrito. O código genético não estar aperfeiçoado e a matéria densa mostrar-se ainda muito imperfeita para grandes programações. O índice cefálico do homem primitivo oscilava entre 450 a 650 centímetros cúbicos, o que pouco diferenciava dos outros antropóides. Contudo, o tempo assistiu ao longo peregrinar dos Australopithecus até o homem de Cro-Magnon, apresentando o homem atual uma capacidade craniana variando entre 1.220 a 1.500 centímetros cúbicos e muitas conquistas científicas já bem sólidas. O aumento do índice cefálico foi estimulado pela liberação das mãos, e se tornou possível graças à diminuição dos dentes e maxilares, com regressão proporcional da musculatura e dos ossos de apoio. Capítulo 24. Algumas provas de evolução. São inúmeras as provas que indicam ser o homem o resultado da evolução de seres inferiores, ou seja, primários na ordem de ascendência biológica. No campo da anatomia comparada podemos observar a homologia existente entre a constituição esquelética das asas do morcego, das aves, dos répteis voadores extintos e dos membros anteriores dos mamíferos. Essa sequência evolutiva fundamenta-se no seguinte argumento:
Estruturas homólogas pertencentes a diferentes espécies indicam uma origem filogenética comum. São igualmente abundantes as estruturas pertencentes ao homem atual, tidas como resquícios de seus ancestrais de outras espécies. O cóccix humano é um vestígio da cauda dos animais que o antecederam. O apêndice, no intestino grosso do homem, é um órgão atrofiado, herança dos animais herbívoros. Para todos os músculos do corpo humano, existem correspondentes nos gorilas antropóides. Existem ainda várias outras provas anatômicas que poderão ser encontradas em qualquer compêndio de biologia, caso o leitor esteja interessado no assunto. Em 1866, Haeckel divulgou sua famosa Lei Biogenética, que traz o seguinte conteúdo: um indivíduo, no seu desenvolvimento, tende a recapitular os estágios por que passaram os seus ancestrais. Observações feitas provaram que quanto maior a semelhança entre os animais adultos de diferentes espécies, mais demorada é a sua gestação. O embrião humano apresenta bolsas branquiais no primeiro mês de formação, apesar de ser pulmonar a sua condição respiratória. Já na sexta semana de formação, o embrião apresenta uma longa cauda, que vai encurtando, à medida que o desenvolvimento se acentua, restando no final da formação, o cóccix como vestígio. Estas são outras provas insofismáveis, confirmando que a espécie humana descende de animais em que esses órgãos eram ativos, conservando o embrião parte dos processos embrionários que impuseram brânquias aos peixes e cauda aos mamíferos. Um outro tipo de prova da evolução, situada no campo psíquico, é a regressão de memória. Nesse tipo de experiência, revela-se pelo próprio espírito, múltiplas passagens vividas no período uterino e pré-uterino, antes da última encarnação, mostrando aspectos já incorporados ao seu conteúdo intelecto-moral, os quais por força da redução vibratória perispiritual ficaram temporariamente adormecidos. Contudo, esse tipo de prova não dá margem a que se reconstrua o longo caminho percorrido pelo princípio inteligente, desde suas passagens pelo reino vegetal ou animal, o que ele mesmo não tem consciência. Ademais, para o espírito, o que interessa são as experiências profundas, aquelas que lhes enriqueceu o senso moral, a ciência, a fé, o amor, ou por outro lado, onde a dor funcionou como elemento gerador da ética, solidificando um caráter moldado no luminoso roteiro aconselhado por Jesus. Dessa maneira, o mais provável é que a regressão de memória, que revela os segredos íntimos de ser, faça vir à tona apenas tópicos correlacionados com esses aspectos a que nos referimos, ficando nos arquivos do tempo as experiências vividas pelo princípio inteligente nos primórdios de sua aprendizagem, já como aliado à forma condensada humana. Na maioria das vezes, o espírito procura lembrar daquilo que o tocou, que o sensibilizou, o enriqueceu ou o fez sofrer. Da mesma maneira que um velho, já não lembra de algumas de suas perantices infantis, mas gravou os momentos marcantes de sua vida. A regressão de memória não atinge níveis profundos de revelações no espaço-tempo, possibilitando apenas a revelação de fatos, sem reconstituir a história integral. É portanto uma prova parcial da evolução, mais precisamente, um indicativo de que o espírito retorna muitas vezes à matéria densa em diferentes períodos de tempo. A evolução anímica continuará procedendo seu lento trabalho de aperfeiçoamento, de maneira que o homem do futuro poderá apresentar um cérebro mais perfeito, dando margem à mais ampla atuação do espírito no campo condensado. Por não ter utilidade ou por não ser funcional, desaparecerão o cóccix e o apêndice, e quando por ocasião de sua conquista, vencer o canibalismo, iniciando um regime alimentar vegetariano, certamente serão substituídos seus dentes caninos. Nesse futuro, muito futuro, o ser espiritual estará mais purificado e suas ideias principais gravitarão em torno da instalação definitiva do reinado da fraternidade sobre a Terra.
A ciência vigente estará unida à religião e o pronome de tratamento usado será apenas irmão. Comparação entre embriões de diferentes espécies. Capítulo 25. A humanização. Aos que desejarem religiosamente conhecer e se mostrarem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseie nas minhas palavras, o seguinte: o espírito não chega a receber a iluminação divina, que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualização. Unicamente é datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 6, item 19. O livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio o homem seria uma máquina. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 843. Com a humanização do princípio inteligente, agora chamado espírito, este passa a agir conforme o seu livre-arbítrio, ou seja, escolherá seus caminhos e se responsabilizará por seus sucessos e fracassos, o que determinará em seu perispírito uma harmonização anatômico-fisiológica no primeiro caso, ou uma deformação no segundo. Conquistada a forma hominal, cabe ao espírito preservá-la em constante progresso, pois ele será o modelador do seu corpo através dos comandos mentais. Possuindo a faculdade de análise e discernimento, pode decidir pelo que foi planejado, alojando as consequências de sua decisão na intimidade perispirítica, a qual reagirá favoravelmente pelos frutos da ação executada quando esta for concorde com o bem, ou de maneira oposta, quando contrariar os princípios de justiça e de amor. Jamais poderemos dizer que opção pelo mal se dá por efeito de pressões biológicas e ou psíquicas herdadas, ou atuantes no corpo como resultado da interação com o meio, tampouco por coação dos fatores sociais, político-econômicos, morais ou amorais vigentes. Podemos dizer que o espírito geral-me traz tendências, e que colocado em meio agressivo, submetido às pressões, tentações comuns nos mundos inferiores, é senhor para ceder ou impor resistência a esses fatores, resultando daí, que ele jamais será produto exclusivo do meio, vez que, pesa, medida e decide por si próprio o que deverá ser feito. Mesmo nas primeiras encarnações, quando ainda não solidificou a noção justiça ou de injustiça, o livre-arbítrio é guiado pela intuição das leis divinas gravadas na consciência de cada ser. Isto é suficiente para responsabilizá-lo, a ir em grau compatível com os seus conhecimentos e aquisições, pelos seus atos no que se infere, que a responsabilidade tem dimensões inerentes ao progresso espírito. É pelo uso do livre-arbítrio que o perispírito humano atingirá mais rapidamente sua natureza diáfana ou opaca, fixando nele seu roteiro de dores ou alegrias futuro num determinismo por ele imposto. Sabe-se que livre-arbítrio e determinismo coabitam com a alma, forjando o destino sempre mutante, a depender das decisões do espírito. Deus impôs ao homem um destino pré-fixado que consiste na perfeição. Entanto o deixou livre na escolha dos caminhos para o aperfeiçoamento. Nisso forma toda a infinita variedade de rumos, vielas, travessas, destinos, naufrágios, escaladas alternativas para atingir o mesmo objetivo. Aqueles que, portando o mapa do caminho mais curto onde o lírio e flores adentram-se em atalhos pedregosos sem o seguro abrigo da fé ativa, perdendo nos pantanais umbralinos, o fazem por livre vontade, no que devem arcar com consequências da escolha. O espírito é, portanto, senhor do seu destino, criador de suas dificuldades e construtor dos seus infortúnios e bem-aventuranças, modelador do seu perispírito usando a argamassa que o livre-arbítrio lhe permite. Os méritos e deméritos de bom ou mau artesão,
no que resulta a delicadeza dos contornos da sua obra, a mediocridade conjuntural apresentada, ou ainda as deformidades degradantes que é portador, apresentando o cerado ou fistuloso aquilo que deveria zelar cor mais belo, aperfeiçoado e reluzente, são de sua inteira responsabilidade. Capítulo 26. O cérebro perispiritual. O cérebro humano é um produto da evolução das espécies. Elaborado desde milhões de anos, vem aperfeiçoando-se conforme as necessidades do espírito, no que tange a buscar alimentos, selecionar, sentir, procriar, memorizar e desenvolver a inteligência. Saiu do simples impulso instintivo para a irritabilidade, passou pela sensação, adentrou-se no instinto e atingiu a razão. Nessa sua peregrinação evolutiva, o princípio inteligente vem armazenando informações, de maneira que, ao atingir a fase humana, seu cérebro perispirítico já continha vasto registro de impressões e sensações relativas à luta pela vida e pela sobrevivência, que poderiam ser racionalizadas e ordenadas formando lições. Com o homem nasceu a ciência e com o seu pensar surgiu a filosofia. A evolução cerebral se fez basicamente do interior para o exterior, de vez que o seu núcleo central, mais conhecido como tronco cerebral, é que conduz as funções básicas da vida, desde os batimentos cardíacos até a harmonia respiratória. Nesse estágio, o que era mais importante e necessário para o princípio inteligente, era manter a vida frente às hostilidades do meio, adaptando-a e aperfeiçoando uma máquina material que lhe possibilitasse manifestação cada vez mais intensa no cenário terrestre. Esse setor cerebral desenvolveu-se basicamente até a era dos répteis, há centenas de milhões de anos, quando esses animais dominavam o globo. Segundo alguns autores, é pela cobertura do tronco cerebral que se exteriorizam a agressão e a defesa, os rituais, o princípio da territorialidade e da hierarquia social, noções básicas dirigidas pelos impulsos instintivos e adaptativos das espécies inferiores. Circulando o tronco cerebral, está o sistema límbico do cérebro dos mamíferos, desenvolvido há dezenas de milhões de anos, nos mamíferos primitivos anteriores aos primatas. Esse setor cerebral é que responde pelos nossos humores e emoções, bem como nossos interesses. Continuava o princípio inteligente em suas repetições, enfrentando os fatores ambientais, ora terrestres, moldando órgãos materiais para utilizá-los na aprendizagem, ora despindo-se deles e atuando em plano sutil, para regressar ao cenário anterior, incorporando lições de sobrevivência. Envolvendo essas duas partes do cérebro encontra-se o córtex cerebral, que vem se desenvolvendo há milhões de anos, desde os primatas, ancestrais dos trogloditas. O hemisfério direito do córtex responde pelo reconhecimento dos padrões, intuição, sensibilidade e poder analítico. O esquerdo dirige o pensamento racional, analítico e crítico. Ambos os hemisférios se comunicam por feixes de neurônios em troca informativa, de onde resulta a harmonia do binômio criatividade e análise, gerando atitudes responsáveis e lógicas. A grande maioria dos conhecimentos do espírito é trabalhada através do córtex. No tronco cerebral e no seu envoltório manifestam-se as funções mais utilizadas pelos ancestrais, como agressão, medo, sexo, defesa, proteção à prole, obediência ao líder. Pelo córtex o espírito exterioriza as conquistas superiores tais como a linguagem, a leitura, a abstração, a estética e a inteligência. Como todo conhecimento é de origem espiritual, o espírito vai deixando para a retaguarda os ensinamentos superados e sem muita significação para o estágio que já atingiu. Do histórico de lutas e conquistas anteriores, muita coisa se perde na noite dos tempos, restando para o futuro toda a memória biológica, algumas impressões e instintos, que demasiadamente exercitados, gravaram-se fortemente na intimidade perispiritual. Em resumo, consideramos o cérebro como um bloco único,
embora que para efeito didático possamos dividi-lo em 3 compartimentos. O tronco cerebral, utilizado como cérebro primitivo e hoje funcionando como tradutor do arquivo das lições adquiridas na conquista dos impulsos instintivos. O sistema límbico do cérebro dos mamíferos, elaborado enquanto as sensações e instintos se aperfeiçoavam, e o córtex cerebral, onde a razão veio a selar pelo pensamento, a soberania nominal, como o ápice do reino dos viventes, desde que alguns animais possuem sentimentos, mas o homem possui o pensamento. Nos dias atuais o cérebro é visto e analisado em tríplice aspecto: subconsciente, consciente e superconsciente. No subconsciente está o arquivo dos trabalhos realizados, onde o hábito, forçando uma rotina milenária, forjou o automatismo. No consciente encontra-se a sede das atuais conquistas, simbolizando nosso esforço e perseverança nos labores regenerativos. No superconsciente estão as aspirações superiores, os ideais santificantes, que atingidos, mais aperfeiçoarão o sistema cerebral, de vez que a sua potência é proporcional ao progresso efetuado no sentido dos anseios angélicos. Como na análise anterior, as partes ou sedes sofrem interferências ou intercâmbio entre elas, trazendo o homem em si, o passado, o presente e o futuro. Depende de sua ação abreviar o futuro ou retardar o passado pela ação do presente. Herdamos assim através da evolução cerebral, toda uma série de condicionamentos, bem como o instinto, que segue ao lado do intelecto agindo de maneira independente, como função marcante, sentinela avançada na conservação da vida. Lembramos que toda essa evolução cerebral realizou-se na área perispiritual, refletindo-se nas espécies materializadas, em cópias equivalentes e grosseiras, que deveriam ajustar-se às ordens e necessidades do espírito reencarnante. Por sua vez, o cérebro físico segue os passos evolutivos do cérebro perispiritual, traduzindo imperfeitamente as conquistas deste. Pouco conhecido, de potencial acanhadamente utilizado, o cérebro, instrumento maior a permitir a manifestação do espírito no universo, continuará desafiando o homem comum por muitos séculos, mostrando-se pouco a pouco, à medida que o intelecto e a moral amadureçam. E quando isso acontecer, talvez a melhor definição para ele seja a luz. Pensamento. Agente modelador. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que amam para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases, ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, item 14. Pensamento. Agente modelador. Comandando o cérebro está a mente, manancial dos nossos pensamentos. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental e da constância no pensar. Essa onda pode ser captada por uma outra estação mental, quando lhe sintonize, mantendo-se ambas em comunhão, absorvendo e fazendo-se absorver, em troca de ideias geradoras de sombras ou luminosidade, conforme seja o teor da mensagem intercambiada. O pensamento possui a propriedade de modelar formas e imagens, sendo estas, efêmeras ou duradouras, a depender das energias que as alimentem. Vibrando nos acordes do amor, ilumina o perispírito, dando-lhe leveza, fazendo com que tais energias dele se volatizem, sem deixar qualquer nódoa ou mancha prejudicial. No sentido oposto, detendo-se no ódio, as energias hostis que o alimentam, deixam resíduos indesejáveis,
fuligem cáustica no tecido perispiritual, cuja drenagem geralmente se faz através do corpo físico, em formas patogênicas diversas. O corpo físico funcionando qual aspirador ou mata-borrão para os fluidos densos acumulados no perispírito, atrai para si as mazelas resultantes do descontrole do espírito. Grande é a responsabilidade com o nosso pensar. O pensamento, sempre antecedendo a ação, nos indica ser o seu controle uma regra áurea para as boas construções. Quando são selecionados e sintonizados com o bem, agem como bisturis removendo os hematomas perispirituais, em cirurgias plásticas modeladoras. Jamais afastaremos os hábitos seculares antifraternos sem a renovação dos pensamentos. Quando pensamos de maneira altruísta abrigando a paz, a doação, a fraternidade, nosso ser fica impregnado de energias revigorantes, facultando pela persistência destas, a expulsão das ideias e imagens que não sintonizam com o novo estágio de evolução. Ao mesmo tempo, fechamos a porta para ideias pessimistas, que não conseguem se sobrepor à calma e à confiança embasadas no bom ânimo da fé raciocinada. O desejo de renovação, no entanto, não pode nem deve ser neurotizante, impondo uma fuga dos cenários do mundo, nem uma autofiscalização castrativa e geradora de desejos de autopunição. É o velho conselho de estar no mundo sem ser do mundo e estar com eles sem ser um deles. Quanto mais renovado o ser, mais entendimento traz para com as fraquezas alheias, sem contudo pactuar com elas. Selecionar pensamentos, policiar-se, não é tentar soterrar a todo custo a inferioridade que habita em nós e que aflora muitas vezes ao dia. É entender com naturalidade e com maturidade que a possuímos e envidar esforços para diminuí-la a cada dia, visto ser a evolução fruto de milênios. É não render-se ao comodismo, é o querer dinâmico, o conhecer a si para mudar a si, fazer luz, modelando o perispírito em formas translúcidas e menos vulneráveis às investidas da dor. Comecemos cultivando o otimismo, a meditação, o estudo sério e compenetrado, o trabalho edificante e a prece, que isso afasta as ideias deprimentes oriundas da acomodação, das lamentações, da ignorância e da maledicência. Caso não seja acolhido tal procedimento e a invigilância venha a hospedar-se em nossa casa mental como soberana, ditando os velhos códigos do orgulho, egoísmo, ciúmes similares, a mente continuará viciada, incapacitada de impor a si a disciplina preventiva dos traumas, fobias e sequelas dos quais são férteis o pensar invigilante. O portador de tais estigmas modelará seu perispírito com as formas adensadas e obscuras alimentadas pela energia que dele emana, visto ser esse corpo ideoplástico, maleável ao pensamento, no que sofre grandes transformações sob o comando mental que, invigilante, passa a lesar suas células deformando-as. Capítulo 28. Ideoplastia. Já existem provas reais de que o pensamento constrói e destrói, mesmo em nosso meio material. Não somente nosso pensamento desenvolvido e consciente de homens, mas igualmente os instintos agressivos e direcionados dos animais podem forçar desarmonias físicas em seus semelhantes. Pesquisadores ingleses, com a finalidade de comprovar ou não o efeito do mal-olhado, fizeram a seguinte experiência. Colocaram dóceis ratinhos de cidade bem próximos de ratos selvagens, muito embora fora do alcance físico. Obstaculizados materialmente de agredir os ratinhos estranhos, os ratos selvagens realizaram atitudes de intimidação, enviando olhares agressivos e ameaçadores. Embora sem sofrer um simples arranhão, sem possibilidade de qualquer contato físico, os ratinhos urbanos acabaram por cair mortos. Submetidos a autópsias, os ratinhos assassinados com simples olhares, mostravam glândulas suprarrenais dilatadas, sinal evidente de violenta pressão nervosa emocional. O mal-olhado dos ratos selvagens contra os ratos da cidade provou que é possível agressão através do simples olhar,
quando este canaliza o ódio ou qualquer outro sentimento menos digno. E se em animais pequenos pode causar até a morte, em organismos mais evoluídos, tais como os humanos, pode causar uma série de contratempos que os estudiosos dos fluidos souberam identificar. Muitas vezes já ouvi falar de pessoas que matam plantas com o olhar e fazem adoecer crianças e até animais com seu fluido nocivo. O estudo dos fluidos, a maneira como eles são direcionados pela força mental, suas relações com o perispírito e a influência moral comandando todo esse cenário, não deixam dúvidas quanto à possibilidade de ocorrência de tais fatos. Não e o simples olhar aliado à mecânica do pensar que impulsiona o fluido em uma direção qualquer. O ser humano em essência é aquilo que reside em seu coração. E sendo os olhos as janelas da alma, eles lançam do que lá existe, direcionando pela força do pensamento, sobre o que projetam. Sabemos que o fluido pode ser dirigido pelo pensamento ou como que aspirado por vontade firme. No caso aqui nos reportamos, mal olhado, uma criança, animal ou vegetal, não poderiam desejar absorver tais fluidos. Resta-nos concluir que, consciente ou inconscientemente, o fluido foi dirigido do emissor por sua vontade ou a sua revelia. Mencionamos tais casos para que o leitor possa entender a importância do pensamento na modelagem do meio ambiente, como na própria estrutura anatômica fisiológica do perispírito. Como o que é essencialmente bom nada tem de mal, quando pensamos no bem com intensidade, materializamos no meio externo, ambiente, e interno, perispírito, os efeitos do nosso pensamento, que se fazem visíveis para aqueles que os sintonizem. Os bons pensamentos são portadores de luminosidade emanada do perispírito que a difundiu, sendo que esta interfere no ambiente em que foi gerada. Através dessa materialização do pensamento, dessas formas benéficas ou hostis modeladas, assunto incluso no capítulo da ideoplastia, é que os espíritos, observando os raios das cores formadas, a harmonia das formas e a lucidez do quadro gerado, determinam o grau de evolução ou de inferioridade daquele que modificou o ambiente com suas próprias criações. O estado evolutivo do espírito é também detectado mediante observação do seu perispírito, que apresentando características físicas tais como cores, vestimenta, luminosidade ou obscuridade, materialidade maior ou menor, funciona qual cartão identificativo do seu padrão moral intelectual. No livro A Vida Além do Véu do Reverendo G. Valhoen, no capítulo 2, página 100, o autor pede à sua mãe um exemplo ilustrativo sobre o poder do pensamento, no que é atendido com a seguinte descrição: uma falange de amigos e eu, que estávamos sendo instruídos neste assunto, encontramo-nos, e para conhecer o grau do nosso progresso, resolvemos fazer uma experiência para esse fim. Procuramos uma clareira no centro de um belo bosque e, como prova, resolvemos todos desejar uma certa e determinada coisa para ver se conseguiríamos. Escolhemos a reprodução de um fenômeno em terreno descampado, cujo efeito fosse tão sólido e permanente que nos permitisse examiná-lo depois. Seria a estátua de um grande animal, mais ou menos como um elefante, porém, um pouco diferente, um animal que possuímos aqui, mas que deixou de habitar a sua terra. Todos nos sentamos em volta do terreno aberto e concentramos a nossa vontade no objeto que deveria ser reproduzido. Bem depressa ele apareceu e ficou ali diante de nós. Admiramo-nos muito da rapidez do resultado. Mas, debaixo do nosso ponto de vista, havia dois defeitos. Era grande demais, pois havíamos deixado de combinar as nossas vontades na proporção adequada. Parecia muito mais com um animal vivo do que com uma estátua, porque muitos tinham pensado em um animal vivo, assim como na sua cor, e desse modo o resultado foi uma mistura de carne e pedra. Muitos pontos, também, estavam desproporcionados. A cabeça era grande demais e o corpo muito pequeno, e assim por diante, mostrando que maior força fora concentrada em algumas partes mais do que em outras.
É assim que chegamos a conhecer as nossas imperfeições e a maneira de corrigi-las em nossos estudos. Ensaiamos, examinamos o resultado, e tornamos a experimentar. Assim fizemos agora. Desprendendo a nossa atenção da estátua obtida e conversando, ela pouco a pouco se desfez. Estávamos então preparados para a nova experiência. Resolvemos não escolher o mesmo modelo, por isso, dessa vez escolhemos uma árvore com frutos, algum tanto parecida com uma laranjeira. Fomos mais felizes. O principal defeito era estarem alguns frutos maduros e outros verdes. As folhas não estavam convenientemente coloridas nem os galhos em proporção. Sucessivamente experimentamos um objeto após outro, melhorando um pouco, de cada vez. Imagine a alegria que reinava com tais estudos e as gargalhadas provocadas pelos nossos enganos. Podemos dizer que a modelagem, a criação do ambiente espiritual com tudo quanto nele existe, é produto da criação mental dos espíritos, que o fazem proporcionalmente ao seu estado mental, moral e intelectual. O espírito pode mentalizar uma flor e materializá-la no ambiente, mas pode ser que esta seja apenas uma forma, sem a estrutura molecular e celular típica de uma flor. Apresente perfume, colorido e outros detalhes, mas, examinada por um técnico, este poderá constatar a ausência de elementos celulares funcionais, a inexistência dos gametas reprodutores e, mesmo existindo tais estruturas, a disposição genética, a informação que deveria constar em cada gene, não se presente. Pode ocorrer também que a flor sendo hermafrodita, ou seja, possuindo ambas as células reprodutoras, masculina e feminina, estas não tenham uma via de acesso para o encontro, dificultando a reprodução da espécie. Caso o construtor ou plasmador não tenha conhecimentos de botânica, incorrerá em numerosas falhas, tais como vasos condutores inadequados, fechamento do estigma, ausência do núcleo geratriz do pólen, e seriam tantos os desacertos que o técnico diria não tratar-se de uma flor objeto em análise. O pensamento modela as formas com perfeição, beleza e utilidade, sempre obedecendo ao estado evolutivo de cada indivíduo. É por esse motivo que, para as grandes construções, grupos de espíritos treinados para esse ofício, com a dignidade e a sapiência que a evolução lhes outorgou, se reúnem em somatório harmônico de pensamentos, no que materializam escolas, formatórios, hospitais, colônias como parte da divindade que Deus lhes permitiu atingir, por constante e crescente esforço próprio. Igualmente, as entidades inferiores e brutalizadas, criam seus ambientes, plasmando neles o produto doentio de suas mentes, mesmo ignorando, como ocorre frequentemente, serem os arquitetos do inferno onde habitam. A mente conturbada por agentes nocivos, imprime no ambiente toda a deformação de que é portadora, no fenômeno da exteriorização daquilo que lhe é íntimo. O pensamento traumatizado do suicida, que tem gravado em si o ato final e trágico do suicídio, é reproduzido no ambiente em cores vivas, qual fita cinematográfica parada, tornando-se ele, criador do quadro e suicida, um espectador desesperado do seu próprio infortúnio. Reunidos tais espíritos pela lei da correspondência vibratória, criam seus infernos, onde todos participam do sofrimento de todos, pois as cenas gravadas no espaço, dos diversos tipos de suicídios, mais os assustam e atemorizam. O mesmo acontece aos criminosos, aos avarentos, aos portadores de viciações várias. Ivone Pereira, nos relata em seu livro, Devassando o Invisível, que visitaram em desdobramento, cerca de 10 entidades em pequeno e miserável compartimento, em promiscuidade chocante. Essas entidades enfermas, conscientes de suas culpas, cercavam-se de visões por elas criadas no ambiente, que consistiam em lutas corporais, contendas, assaltos, seduções de menores, roubos, assassinatos, obsessões, suicídios.
O solo do compartimento apresentava-se encharcado de sangue e humores fétidos. Apesar de a porta permanecer aberta, não logravam a fuga, por ter de passar pelo terreno adiante, onde vinha erguer-se da lama sanguinolenta, mãos humanas súplices, cabeças desgrenhadas, olhos aterrorizados, cadáveres estirados, braços, pernas, enfim, uma visão macabra que nenhum filme de horror, por mais assustador, conseguiria exprimir com fidelidade. Uma velha negra que velava por tais entidades, ao servir-lhes comida, repaz tornado de legumes e hortaliças, era tomada de imensa piedade, quando estes repudiavam os pratos, atirando-os à distância, no que choravam e se lamentavam. Por ação de suas mentes viciadas, abrigando as visões dos quadros deprimentes dos quais foram autores, ao olharem os pratos, imprimiam neles as suas criações mentais de orelhas, línguas, olhos, corações, pés, postas de carne humana, em substituição aos legumes e hortaliças, criações mentais da velha guardiã. A médium em conversação com a negra, ouve desta, a seguinte afirmativa: todo o ambiente que distingues aqui, minha irmã, excetuando-se a cozinha, é criação mental vibratória destes 10 criminosos. Ainda nesse livro, a médium, ouvindo do seu amigo Frederic Chopin, a execução de uma triste melodia no piano, assistiu maravilhada à modificação do ambiente, no que foi se transformando em árvores terrenas, estradas a tristes, casario modesto, lembrando a aldeia de padrão europeu. Ao descrever o evento, Ivone Pereira diz, tão intensamente se impunha esse panorama à nossa perspectiva, que tivemos a sensação de caminhar por uma estrada que, tínhamos certeza, iria findar em local determinado. O espírito Charles apressa-se em explicar-lhe que são paisagens da antiga Polônia, que Chopin gosta de recordar e reter, tornando-os presentes, aprofundando-se mentalmente pelo passado. Do exposto podemos concluir que 1. O pensamento age sobre os fluidos, aglutinando-os, dispersando-os, dando-lhes formas, cores, funções e qualidades. 2. Ao agir sobre o meio, torna-se agente modelador das formas ambientais e do próprio perispírito, bem como de outros, qual ocorre no magnetismo e em particular no hipnotismo, de vez que este possui intensa plasticidade, obedecendo ao comando mental que o dirige. 3. Essa ação modeladora ocorre consciente ou inconscientemente, sendo que a duração daquilo que foi plasmado vai depender da persistência e da intensidade do pensamento. 4. A harmonia, a nitidez, a estética, a perfeição, a complexidade e a destinação do que é mudado, depende da evolução do espírito que gerou o pensamento. 5. As mentes desarmonizadas, trazendo remorsos, culpas, traumas, transmitem o teor do pensamento para o ambiente, no que geram regiões infernais, que persistem enquanto alimentadas. 6. Alguns amputados, conservam após o desencarne as suas amputações, por desconhecerem que poderiam reconstituir mentalmente seus perispíritos, ou por não possuírem condições mentais e ou morais, para tal operação plástica. 7. O espírito, a depender de sua evolução, pela ação do pensamento, pode fazer alimentos, vestimentas, habitações, utensílios, medicamentos e tudo quanto desejar, conquanto haja potência para tal em seu pensar e amor em seu coração. Concluímos ainda que o espírito é responsável pelo peso específico do seu perispírito. Viciando sua mente em pensamentos enfermiços, este se adensa sob a aderência dos fluidos tóxicos, canalizados ao longo dos anos ou das encarnações para sua tessitura. Isso o fará demorar-se em regiões compatíveis com seu estado, de onde só sairá quando, através de renovada atuação voltada para o bem, gradativamente se libere do lastro fluídico que acumulou. É então que, desvencilhando-se da habitual inferioridade,
vestir-se-á de luz e alçará as vastidões cósmicas, só penetráveis por aqueles cuja senha é a superioridade. Destes é que Jesus falava quando dizia: o Espírito sopra onde quer e vai onde quer. O perispírito, portanto, não admite maquilagem outra para lindar-se senão a do amor, divino cosmético da beleza eterna. Capítulo 29. A lei kármica. Uni-me a de todos os meus irmãos, e entretanto sorrio e sinto-me contente porque vejo que a liberdade existe. Sabei, ó vós que sofreis, mostro-vos a verdade, tudo o que somos é o resultado do que fomos no passado. Tudo é fundado sobre os nossos pensamentos. Se as palavras e as ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade o segue como uma sombra. O ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. Assim como a chuva passa através de uma casa mal coberta, assim a paixão atravessa um espírito pouco refletido. Pela reflexão, moderação e domínio de si próprio, o homem transforma-se numa rocha que nenhuma tempestade pode abalar. O homem colhe aquilo que semeou. Eis a doutrina do karma. Dhammapa, Buda. Justiça, sapiência e coerência da lei kármica. Na manhã do dia 15 de novembro de 1985, ao tomar nas mãos o jornal de minha cidade, Fortaleza, li estarrecido a seguinte mensagem: o Nevado de Ruiz, um vulcão que esteve inativo 143 anos na Colômbia, entrou em erupção matando cerca de 25.000 pessoas. As lavas derreteram a neve e os rios mataram muitos habitantes afogados enquanto dormiam. Resultou de Armeiro, um cemitério sob a lama petrificada. Em nosso mundo, essas catástrofes, naturais ou não, são tidas como corriqueiras e sem o cunho da excepcionalidade, justamente por não impressionar a mais ninguém, devido à frequência com que ocorrem. Mas num evento como esse, podemos fazer inúmeras reflexões, que certamente deixarão nas mentes mais céticas, senão a certeza, pelo menos a possibilidade da existência de uma lei que regula tais ocorrências. Perguntemo-nos, por que na cidade de Armeiro, se existem vulcões em inúmeras outras cidades? Por que morreram 25.000 e outros tantos conseguiram sobreviver? Por que as crianças, tidas como inocentes e os velhos indefesos? Porque as pessoas boas e honestas, que dormiam após exaustivo dia de trabalho honrado em favor da sobrevivência da família, enquanto outros que se divertiam nada sofreram. Porque a noite neutralizando os esforços para a fuga. Poderíamos fazer ainda variadas perguntas que certamente forçariam respostas nos leigos, cientistas e religiosos, embora nem sempre adequadas à realidade espiritual, nem tidas como verdadeiras e sensatas após conferidas até a exaustão frente à lógica da justiça divina. Adentremo-nos sem preconceitos e sem ideias pré-concebidas no pensamento claro e singelo de Jesus, ao afirmar a existência de uma lei que concede a cada semeador conforme o seu plantio. Que aquele que ferisse a ferro em seu irmão, igualmente seria ferido como consequência do seu ato anterior. Que seria ceitil por ceitil, evidenciando claramente a correspondência entre a ação e a reação posterior. Jesus afirmou que a cada um seria dado conforme as suas obras, ou seja, penas ou recompensas, não cabendo aqui nenhuma outra interpretação, que seria malograda e ingênua. Trata-se, portanto, de uma lei física, natural, justiceira e equânime, estabelecendo que nenhuma ação, boa ou má, consegue subtrair-se de reação equivalente, atingindo aquele que a gerou. Resulta de tal lei, que não é o acaso que rege os destinos humanos. Que felicidade ou desventura são produtos elaborados por aqueles que as conduzem. Como explicar a diversidade dos destinos humanos sem essa lei? Como interpretar a lepra, a paralisia, a miséria, a lágrima, a dor, convivendo, às vezes, sob o mesmo teto com a saúde, a agilidade, a aventura, o sorriso, a fartura?
Que filosofia poderia engendrar uma explicação sem comprometer seriamente o conceito de justiça divina? O princípio acima referido chama-se lei de causa e efeito, lei que não pune, reajusta, não é parcial, mas justa, não anula o livre-arbítrio, embora estabeleça certa dose de determinismo em nossas vidas. Tal lei tem por função promover o progresso do espírito,